O líder sabe que montar uma equipe não é fácil, mas saiba que esse tema já vem sendo estudado há muitos anos. Depois de muito analisar as mais diferentes equipes de trabalho, o psicólogo americano Bruce Tuchman identificou, lá em 1965, que todas as equipes passam por 4 estágios de formação. São eles: formação, tempestade, normatização e performance. Vamos falar sobre eles. Mas antes, é interessante reforçar que em 1977, o próprio Bruce revisitou o seu modelo e decidiu modernizá-lo, incluindo um 5º estágio, ao qual deu o nome de dissolução. O Bruce deixa algumas ressalvas para o seu estudo. Ele diz que esse comportamento de um time é muito característico para equipes formadas entre 10 e 25 pessoas. No primeiro estágio, a gente tem a formação, que, como o próprio nome diz, é o momento de construção do time. Aqui o líder expõe um propósito ao grupo, as principais tarefas a serem feitas, e geralmente existe um receio por parte dos membros da equipe pelo fato de ser um momento de adaptação, iteração e conhecimento mútuo entre os próprios integrantes. O trabalho do líder para auxiliar o grupo é fundamental nessa etapa. Aqui há um momento de construção da confiança. É nesse momento que o líder precisa estimular que os seus membros se conheçam e adquiram histórias juntos. O segundo estágio é conhecido como tempestade e leva esse nome porque mesmo em uma equipe que começa a ser formada, os conflitos já passam a existir quase que de imediato. Os seus membros começam a se confrontar em maior ou menor intensidade, pois logo nos primeiros dias de convivência, as regras do relacionamento ainda não estão muito bem sedimentadas. Aqui, as metas do grupo podem até já estar definidas, mas as responsabilidades, os papéis, ainda não estão muito bem delimitados. Existem algumas zonas cinzentas a serem esclarecidas. E é possível que vários pequenos conflitos ocorram até que as definições sejam realizadas. O papel do líder para a resolução de conflitos é fundamental. E principalmente esclarecer rapidamente o que cada um deve fazer e os limites de cada atuação. O terceiro estágio aqui é a normatização do time. Aqui o próprio grupo cria suas regras de convivência, faz os seus combinados, o processo de trabalho é estruturado pelos próprios participantes e é muito comum que o entusiasmo se estabeleça, já que os seus membros passam a identificar os espaços, respeitar os seus limites e colaborar entre si. Aqui, os níveis de competência aumentam, os integrantes já se conhecem e tanto respeito quanto trabalho em equipe começam a impregnar no time. O trabalho do líder passa a ser muito mais de observação dessa estrutura viva que se autorregula e ele passa a ser acionado somente quando necessário. O quarto estágio é a da performance. Aqui, o time executa e melhora o processo com alta produtividade, torna-se autogerenciável, muito mais organizado. Em muitos casos, o conflito surge no grupo e é resolvido pelos seus próprios integrantes. Às vezes, você, líder, descobre que houve um conflito bem depois dele ter sido saneado. Aqui passa a nascer o orgulho de pertencer por parte dos colaboradores e a necessidade de um líder para a resolução de problemas torna-se quase que descartável. O time adquire força suficiente para se autorregular, com responsabilidade e entrega. E aí o Bruce decidiu incluir um 5º estágio, chamado de dissolução. Aqui a gente fala do processo de fim da formação do time. Todos os objetivos do time foram alcançados, juntos têm orgulho pelo trabalho realizado, passa a nascer então uma ansiedade ou mesmo uma angústia pelo desconhecimento do que pode acontecer daqui para frente. Aqui, o time pode ser até desmanchado, algumas pessoas podem entender que o seu ciclo terminou e passam a buscar outras atividades com um propósito mais desafiador. Mas também podem existir situações onde o time é mantido e o líder precisa atuar para criar um novo senso de pacto entre os seus membros para que esse senso de cuidado coletivo volte. O papel do líder torna-se novamente fundamental, pois será o principal responsável por trabalhar para definir o futuro do time. Nos próximos vídeos, a gente vai explorar ainda mais essas fases e os seus cuidados para que você crie equipes realmente incríveis.